Vários jogadores conhecidos do futebol brasileiro estão disponíveis no mercado da bola. Vários desses jogadores já estão com mais de 30 anos e já ou jogaram no seu time ou então jogaram em um rival do seu time. Nesse vídeo eu separei para vocês mais 13 casos assim, de jogadores famosos do Brasil que atuaram por grandes times, mas que estão sem clube agora em 2023. Lembrando que essa é a parte 3 desse tipo de vídeo. Para conferir as outras partes, clica depois no cardzinho aí em cima. Eu vou contar um pouco sobre cada um deles agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Um recado para você que é maior de 18 anos. Quer se divertir e ganhar mais com as suas apostas? Então vem agora para a BetSat. A BetSat tem o maior bônus de boas-vindas do mercado. Só lá você dobra o seu primeiro depósito até R$ 1.700. A BetSat é uma casa de credibilidade e que possui as melhores odds do mercado. Se você não acredita, entre no site e compare. A BetSat ainda fornece o Pix como método de depósito e saque para facilitar a sua vida dentro da plataforma. Agora, além das super odds todos os dias, que aumentam as odds no Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, a BetSat também está dando para você 50% de bônus para quem fizer múltiplas. Então acesse o site para conferir também essa promoção. Para se cadastrar agora na BetSat e aproveitar todas essas vantagens que eu falei, só clicar no primeiro link da descrição ou então no link que eu vou deixar no comentário fixado. Lembrando que a BetSat é destinada apenas para maiores de 18 anos. Então não entre na plataforma se você é menor de idade e não entre achando que você vai fazer alguma renda extra. A BetSat é algo exclusivo para entretenimento. Então não coloque na BetSat algum dinheiro que de alguma maneira pode vir a te prejudicar. Use apenas para se divertir. O primeiro nome da nossa lista é do goleiro Renan Ribeiro, de 33 anos. Ele nesse momento está sem clube, mas aqui no Brasil ficou muito conhecido, passando pelo Atlético Mineiro, depois passando pelo São Paulo naquela era pós-Rogério Ceni, então foi até um pouco perseguido pela torcida tricolor, e depois do São Paulo, o Renan tentou carreira em Portugal, passando pelo Estoril, passando pelo Sporting, e agora o clube mais recente dele foi o Al-Ahly, lá no Oriente Médio. Ele acabou se despedindo do Al-Ahly em setembro de 2022. Ainda tem até uma boa idade, ainda mais para goleiro, que geralmente joga até mesmo uma idade mais avançada. Ainda no sistema defensivo, agora vamos para a zaga. E temos aqui o zagueiro Vitor Ramos, de 34 anos. O Vitor Ramos aqui no Brasil passou pelo Vitória, passou pelo Palmeiras e estava agora mais recentemente na Chapecoense. Ele acabou deixando o time de Chapecó agora no último mês de julho. O Vitor Ramos, que foi recentemente mencionado na Operação Penalidade Máxima, teria sido um dos jogadores que levou o cartão amarelo para que apostadores pudessem ter sucesso nas suas apostas. Indo agora para a lateral direita, temos um jogador que ficou muito conhecido no Brasil e acabou virando meme quando foi jogar na Europa. Eu tô falando do lateral direito Douglas, de 33 anos. O Douglas, você certamente se lembra dele. Aqui no Brasil, passagens por Goiás e por São Paulo. E de uma maneira inexplicável, Douglas foi parar no Barcelona. Então, quando o Barça, lá contra o MSN, ganhou tudo, Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, o Douglas fazia parte daquele elenco. É que aquilo, ele não jogava porque o titular era o Daniel Alves, mas o Douglas tem esses títulos no seu currículo. Depois do Barça, ele ainda passou um tempo no futebol turco, inclusive o seu último clube foi lá na Turquia. Ele acabou deixando, em julho de 2022, o Beşiktaş. Teve também uma passagem pelo Sivasspor, quando chegou até a ser eleito o melhor lateral direito do campeonato turco. Depois sofreu com algumas lesões e por isso agora está disponível no mercado. Indo agora para a lateral esquerda, temos aqui um primeiro nome de um jogador que até chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas muita gente não vai se lembrar, que é o lateral esquerdo Jefferson, e é Jefferson com G. O Jefferson foi revelado aqui no Brasil pelo Internacional. Teve uma ascensão meteórica, mas depois acabou caindo de rendimento. E também sendo rebaixado com o Colorado pela primeira vez na história do clube, lá em 2016. Depois disso, ele chegou a ser emprestado para o Vitória, mas fez os últimos anos da sua carreira jogando no CSKA. Mas não é o CSKA de Moscou lá da Rússia. Ele ficou um bom tempo jogando no CSKA da Bulgária. E detalhe, por lá, o Jefferson acabou até mudando de posição. Ele, que no Internacional havia surgido como lateral esquerdo, lá na Bulgária acabou se tornando volante. O Jefferson ficou sem clube agora desde o último mês de julho,
quando justamente seu contrato com o CSKA da Bulgária chegou ao fim. Temos aqui um jogador que para muita gente já está aposentado, justamente porque ele está há muito tempo afastado do futebol. Mas e aquilo, ele nunca anunciou oficialmente a sua aposentadoria. Tô falando do lateral esquerdo Fabrício, de 36 anos. O Fabrício aqui no Brasil passou por vários clubes. Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, mas a passagem mais marcante do Fabrício mesmo acabou sendo pelo Internacional, onde ele teve bons momentos, mas também ficou muito marcado por ter mostrado o dedo do meio para sua própria torcida. Depois disso, o Fabrício perdeu bastante prestígio, rodou por outros clubes, claro, mas já há um tempo vinha jogando por times bem menos competitivos. Tanto que o último clube do Fabrício foi em junho de 2021, a Portuguesa de São Paulo. Antes disso, havia jogado pelo Água Santa, um time bem modesto de Diadema, que até agora em 2023 foi finalista do Paulistão, mas na época não tinha toda essa proporção. Então tem um tempo já que o Fabrício está afastado do futebol. Muita gente, como eu disse, acredita que ele já se aposentou, mas ele nunca se pronunciou oficialmente sobre esse assunto. O último lateral esquerdo aqui da nossa lista é o lateral esquerdo João Paulo, que está com 37 anos. João Paulo rodou bastante aqui no Brasil. Ponte Preta, Flamengo, Palmeiras, só que agora nas últimas temporadas ele vinha defendendo o América Mineiro. Mas quando chegou no final do ano passado, ele acabou não chegando a um acordo pela sua renovação, então ficou livre no mercado. João Paulo, ex-América, com 37 anos. Chegamos agora ao meio-campo, começando com o volante que muitos torcedores do Flamengo vão se lembrar dele. No caso, o volante Luiz Antônio. Luiz Antônio hoje em dia está com 32 anos, está livre no mercado e teve como última experiência no futebol até o momento o Lampung Warrior, que é um time do futebol da Tailândia. Então, olhem onde ele foi se aventurar. Luiz Antônio, que aqui no Brasil, além do Flamengo, jogou pelo Bahia, jogou pela Chapecoense e ficou um bom tempo se aventurando no futebol árabe. Ele jogou por times na Arábia Saudita e também nos Emirados Árabes. O volante de mais peso dessa lista é o volante Arouca, de 37 anos. Que se encaixa mais ou menos na mesma situação que eu falei do Fabrício. Ele tá um tempo afastado do futebol, mas nunca se pronunciou oficialmente se havia se aposentado ou não. Arouca aqui no Brasil jogou no Fluminense, no São Paulo, no Santos, no Palmeiras, chegou até a seleção brasileira, mas realmente o melhor momento da carreira dele foi no Santos, sendo campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores, chegando até a seleção. Arouca era um monstro, mas depois que deixou o Santos, até de uma maneira um pouco polêmica por ter entrado na justiça, a carreira dele nunca mais foi a mesma, até porque passou a sofrer com muitas lesões. O último clube de Arouca acabou sendo, em junho de 2022, o Figueirense de Santa Catarina. O último nome do nosso meio-campo é do meia Bruno César, que está com 34 anos. Bruno, que em alguns clubes ficou conhecido como chuta-chuta, mas especificamente no Palmeiras como Bruno Cheddar pelo excesso de peso. O Bruno surgiu muito bem para os olhos do Brasil, disputando um Paulistão pelo Santo André em 2010, sendo então vice-campeão daquele ano, perdendo para o Santos. Foi para o Corinthians, onde teve um ótimo começo, depois foi jogar fora do Brasil, passando por times como o Benfica, Portimonense, chegou a jogar no Sporting também. No Brasil, passou pelo Palmeiras, pelo Vasco, mas nunca foi o mesmo jogador do seu começo lá no Corinthians. O último clube do Bruno acabou sendo agora, em abril desse ano, o 15 de Piracicaba do interior de São Paulo, mas acabou rescindindo o contrato em comum acordo por conta de problemas físicos. O primeiro nome do nosso ataque agora é do atacante que ficou conhecido como Michael Bolt, que está com 33 anos. O Michael Bolt fez carreira fora do Brasil, especialmente defendendo o Lokomotiv Moscou da Rússia. Mas antes, havia sido revelado pelo Fluminense, teve passagem também há pouco tempo pelo Atlético Mineiro, mas no Brasil mesmo nunca ficou tão famoso. O último clube do Michael Bolt acabou sendo o Buriram United, outro time do futebol da Tailândia. Outro jogador que também aqui no Brasil teve passagens rápidas e ficou mais conhecido no exterior é o atacante Jonatas, que está com 34 anos. O Jonatas aqui no Brasil passou pelo Cruzeiro, passou pelo Corinthians, onde foi bastante criticado, mas fez boa parte da carreira fora do Brasil. Ele jogou no futebol da Espanha pelo Elche, pela Real Sociedad, na Alemanha chegou a passar pelo Hannover 96, e agora, em 2023, o último clube dele acabou sendo a Inter de Limeira, ainda no mês de março. O nome de agora já foi até artilheiro do Campeonato Brasileiro, defendendo o Atlético Paranaense. No caso, o atacante Ederson, de 34 anos, que apesar da baixa estatura, fazia muitos gols de cabeça. O Ederson teve agora, em março desse ano, o São Luís do Rio Grande do Sul como o seu último clube. E como eu disse, um jogador que foi até já artilheiro do Brasileirão pelo Furacão. O último nome da nossa lista já fez até gol na Liga dos Campeões em cima do Real Madrid. Jogou por praticamente 10 anos no futebol ucraniano.
Tô falando do Dentinho, atacante que tá com 34 anos e está livre. Aqui no Brasil foi revelado pelo Corinthians, passou muito tempo fora, jogando pelo Shakhtar Donetsk, e em 2022 teve a sua última oportunidade até então no futebol, defendendo o Ceará, mas sendo então rebaixado com o Vozão para a Série B. Então, desde dezembro do ano passado, Dentinho está livre no mercado. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Primeira coisa, quais dos nomes dessa lista já passaram pelo seu clube de coração? Outra coisa, algum nome que eu trouxe aqui ainda tem lenha pra queimar no futebol de alto nível? Num time de repente de Série A, Série B? Qual é a sua visão? Coloca nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!